Hoje, como vocês já sabem, temos um convidado muito especial que vai trazer a palavra para a gente. Já foi divulgado aí nas redes sociais. Talvez você esteja aqui por conta disso, para honrar esse cara e para ouvi-lo pela última vez aqui no Área Mais. Não pela última vez, né? Última vez antes dele ir para os Estados Unidos, porque quando ele passar férias aqui, a agenda dele já está marcada de marcar a presença aqui no Área Mais. E a gente queria passar só 2 videozinhos que vão apresentar um pouquinho o nosso pregador dessa noite para vocês. Pessoal, a gente queria pedir desculpa que a gente não está aí, mas a gente não podia deixar de falar do início do ministério do Felipe na terceira. É verdade. Foi muito legal para a gente poder participar desse momento junto com ele, né? Ele tinha casado há pouco tempo, a igreja passava por dificuldades, assim, principalmente na juventude, né? Um momento bem difícil, e ele recebeu a proposta de assumir a liderança da juventude, ainda seminarista, e consultou a Deus, como ele sempre faz, né? E aceitou esse desafio, e vocês aí são fruto desse aceite, desse desafio. Ele foi muito corajoso e sempre muito humilde, sempre se colocou diante de Deus e, apesar de receber muitas palavras contrárias e muita gente contra ele, ele se manteve firme naquilo que ele entendeu que era direcionamento do Senhor. A gente lembra até de fatos específicos, assim, que Brasília é a cidade dos concursos, né? E bem nessa época aí, ele havia passado no concurso do MPU, pô, quem que não queria passar no concurso do MPU naquela época? Estava para ser chamado e quando, mais ou menos na mesma época do convite, foi quando ele foi chamado e ele teve que tomar uma decisão importante, né? Se ele iria assumir ou se ele iria continuar na liderança da juventude, né? E ele resolveu, como sempre, ser obediente a Deus, ao chamado que ele teve, e abrir mão desse sonho brasiliense e assumir a liderança da juventude. No meio disso tudo ele teve filhos, a família dele cresceu bastante, mas ele foi obediente à voz do Senhor. E isso levou ele para onde ele está indo agora. Com certeza a gente sabe que é Deus que está levando ele, é Deus que está orientando ele, assim como Deus orientou ele desde o começo. E por isso a gente fica tranquilo de nos despedir dele. Isso aí, cara. A gente fica muito feliz e muito triste, porque a gente vai perder a sua presença contínua, constante, mas a certeza de saber que você está seguindo o direcionamento de Deus com sua família faz a gente ficar tranquilo de que, assim como fomos abençoados aqui, a galera lá nos Estados Unidos vai ser muito abençoada com você lá, cara. Vai com Deus e é isso aí. Gente, a gente também queria pedir desculpa aí. Nem a Feijão, também não deu pra gente estar aí hoje. Foi mal. Então, a primeira memória que eu tenho do Felipe, ele tava todo ensanguentado, porque foi no Alto de Páscoa, a primeira vez que eu vi ele. O Rodrigo não, já tinha conhecido ele antes. Mas uns 2 meses depois desse Alto de Páscoa, a gente passou por um momento bem difícil. A gente, na verdade, estava só visitando a terceira. Depois, a gente decidiu sair do banco e voltar a trabalhar na igreja e esquecer tudo que a gente estava desapontado e trabalhar, né? Então, a gente sempre trabalhou com jovem e a gente sentou com o Felipe para conversar e a gente se ofereceu para ajudar ele no que ele precisasse na igreja, com a juventude. Me lembro muito bem nesse dia, a gente chegou lá no Campus Norte e o Felipe estava lá para receber a gente. A gente marcou essa reunião com ele e foi bem bom assim ter alguém realmente, porque o Felipe é desse jeito, né? Ele não só parece desse jeito, de se preocupar e de estar ali presente naquele momento para falar com você. E foi isso que ele demonstrou naquele dia. Então, eu conheci o Felipe de longe antes, e aquele foi o meu primeiro contato com ele. E foi assim, incrível, cara, como ele recebeu a gente, como ele falou assim, não, tá bom, vou arrumar um trabalho para vocês. Depois que a gente foi saber que aquele momento para ele estava sendo muito difícil, que os amigos, companheiros de ministério, a maioria já tinham saído da terceira igreja, tinham ido para outra igreja, e ele estava meio que sozinho para dar continuidade na juventude. Então, para ele foi um momento bastante difícil, mas ele não deixava transparecer isso, porque é bem o Felipe mesmo, esse líder, pai,
que não deixa a gente se preocupar com o que ele está se preocupando, né? Logo depois, a Andressa e o Pedro se juntaram e aí meio que outras pessoas também foram começando a se dispor também com o coração de servo e a gente podia ver o Felipe muito animado, assim, né, com essas pessoas, e a gente acho que nem tinha muita noção, assim, o que ele tinha em mente, até que ele passou pra gente a ideia do que era o Área Mais, do que era a juventude que ele sonhava, e perguntou, né, pra gente se a gente queria, se a gente topava participar disso. Eu acho que pra gente foi um privilégio muito grande participar disso tudo, ver o fruto desse sonho, ver o fruto do ministério hoje continuando mesmo. Eu acho que você, Felipe e Ítala, vocês podem se alegrar muito, eu acho, porque o fruto, apesar de vocês nem estarem mais à frente do Área Mais, todos os frutos do Área Mais que virão e que já estão aí também são de vocês. E que Deus continue abençoando a vida de vocês, renovando sonhos e animando vocês para tudo que vocês ainda têm para viver aí. Verdade. Vocês fizeram frutos bem mais profundos assim na gente também. A Elisa e o Bernardo, por exemplo, eles são a criação deles, a gente baseia muito no que vocês fazem com os seus filhos e vocês são realmente referenciais pra gente. Que Deus abençoe na caminhada de vocês agora pra frente, que Ele vai abençoar e a gente tá junto sempre, tá bom? Amamos vocês. Um beijo. Tchau! Joga beijo, joga beijo! Beijo! Sim! Joga beijo, beijo! Recebam com carinho aí nosso querido Felipe Simões. Pediram para eu falar uma coisinha, né, para você sobre a sua vida, o que representou para mim, porque a gente passou por muita coisa junto já, passamos por coisas altas, por coisas baixas, e estamos aqui hoje. Eu tive o prazer de, quando eu era mais novo, eu admirava assim, o Felipe, né? Porque ele era um super talento, assim, quando eu era ainda mais jovenzinho, criança, ele com 15 anos já liderava louvor na igreja. Cara, 15 anos, eu fico vendo, quem tem 15 anos hoje? 15 anos hoje não tem nem maturidade para nada, ele já liderava louvor na igreja. E com pouco tempo ele já foi sempre ganhando destaque na liderança dele, não só por liderar e fazer isso muito bem, mas por viver tudo que ele falava e tudo que ele acreditava. E teve um certo momento que eu parei de ser só um admirador e eu pude me tornar um amigo dele mais próximo, um companheiro de ministério. A gente esteve junto aí liderando adolescentes, né, Time Out, liderando um bom tempo aí também o Área Mais. Teve um momento que ele ficou completamente sozinho, né, cada pessoa que estava junto com ele tomou um rumo diferente. E eu tive um privilégio de poder me aproximar dele nessa época. E a gente pôde começar ali a construir as coisas do zero, muita dificuldade. Antes de começar o Área Mais, a gente já teve culto aqui, como esse do sábado, que era tão pouca gente que a gente falava, pessoal, não faz sentido a gente ficar aqui em cima falando e vocês lá embaixo. Vamos reunir todo mundo aqui em cima? A gente puxava as cadeiras, sentava aqui, não sei se você lembra disso, e fazia acontecer, mas o que me marcou muito no Felipe foi um coração sempre de servo e temente a Deus. Teve um momento que ele foi para uma conferência fora do país, e aí ele voltou com o coração apaixonado, ardendo, e a gente saiu para conversar, e ele falou, cara, eu estou sentindo uma vontade, uma coisa que eu vi lá, eu preciso de uma causa para viver. Eu não sei se você lembra disso, a gente estava num clube, a gente fomos para um clube perto do lago, ficamos conversando, aí ele falou, eu senti a necessidade de ter uma causa para viver. E eu fiquei pensando que essa causa tem que ser uma frase, para não ficar divagando muito, uma coisa muito grande. E aí ele veio com essa ideia, eu preciso viver para alguma coisa, e no avião, voltando para Brasília, eu pensei que essa frase é conhecer a Jesus e torná-lo conhecido. Aí ele perguntou, o que você acha? Eu, não, acho legal, né?
Pô, boa ideia, vamos lá. Aí ele falou, não, mas eu não queria só viver as causas, mas eu queria que todo mundo que estivesse sob a minha liderança vivesse isso também. Sabe, a gente viver para conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. E a partir daquele momento ele decidiu viver por essa causa, e provavelmente você já ouviu muitas vezes a gente repetindo essa frase aqui, foi por causa de um sonho, de uma visão que ele teve há um tempo atrás, e dali surgiu o Área Mais, baseado nessa causa de conhecer Jesus, tornar Jesus conhecido. E isso não é verdade, não é uma causa que ele trouxe para um ministério, para uma juventude, mas o interessante é que ele trouxe isso para a vida dele, e aquilo se espalhou para a juventude. Né? E você vê, o Felipe, ele tem vários talentos, né? Ele canta, prega, atua, tudo que ele pega para fazer, ele faz bem, né? Mas eu vou conversar com ele, você vai ver que ele odeia teatro, ele odeia atuar. E talvez você tenha conhecido ele pela primeira vez aqui, sendo Jesus no Alto de Páscoa, né? Segundo ele odeia, né? E assim, eu vendo, poxa, o Felipe odeia atuar, mas ele decidiu assumir esse papel de Jesus no Alto de Páscoa, um musical que a gente faz aqui na igreja toda vez, por conta da causa que ele escolheu para viver. Ele falou, eu não gosto de falar, odiar é muito forte, né? Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso, mas com isso, várias pessoas conhecem a Jesus, podem conhecer a Jesus. Então, eu me disponho a fazer isso. E ele é esse cara. Outro dia eu estava vendo na Band e ele entrando lá com roupa de Jesus no programa e eu imaginando, meu Deus, o que está passando pela cabeça dele aqui? O cara vestido de Jesus entrando lá no programa ao vivo na Band. Mas isso é porque ele decidiu viver por essa causa, de conhecer Jesus, tornar Jesus conhecido. E você tem impactado muito a minha vida, não preciso nem falar disso. E todas essas pessoas que estão aqui hoje são fruto dessa decisão que você fez, e a gente é muito grato e feliz por você ter liderado a gente durante todo esse tempo. Sem mais delongas, toma a palavra, toma o palco aí, que você está em casa. Chique esse copo. Boa noite. Tá difícil para mim. Talvez tenham pessoas aqui que eu já vi até alguns que fizeram parte dessa história que foi assim apresentada no vídeo, um pouco pelo Choco aqui. Mas talvez tenham pessoas que não me conhecem ainda, ou me conhecem só de ver de longe assim. E eu queria me apresentar, né, dizendo que eu sou um homem muito grato, muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E hoje, especialmente, eu quero me apresentar dizendo que vocês estão diante de um pastor muito agradecido a Deus por poder fazer parte da história do que está acontecendo aqui hoje. E, para mim, toda vez que eu venho aqui e vejo vocês reunidos e vejo o que acontece aqui dentro, ou mesmo sem vir aqui, eu fico sabendo, eu acompanho de alguma maneira, eu me sinto um cara muito realizado, muito abençoado por Deus, por poder ver isso acontecendo entre vocês. E hoje eu vim aqui, eu vou compartilhar com você, como pastores gostam de fazer, eu sou um pastor, eu gosto disso também. Mas eu vim com um empenho no meu coração grande de me comprometer com Deus diante de vocês. Quando eu estava preparando o que ia compartilhar aqui, eu tomei essa decisão. Falei, eu não vou subir como alguém que prega para aqueles que estão me ouvindo. Eu vou subir como alguém que vem diante de vocês fazer um compromisso com Deus. E eu quero que vocês sejam testemunhas desse compromisso que eu vou fazer com Deus aqui, na presença de todos os que vieram hoje. Bom, em 2001, num dia do ano de 2001, eu estava sentado à mesa na praça de alimentação de um dos shoppings aqui de Brasília,
sentado com um amigo, um grande amigo. E esse amigo estava sentado comigo porque ele pediu para me encontrar nesse dia, nos encontrarmos somente nós dois, porque ele disse que precisava me ouvir. E em 2001, eu tinha 20 anos. E então eu sentei de frente para ele na mesa, e ele disse para mim tudo o que estava acontecendo na vida dele e as possibilidades que estavam se abrindo diante dele e da família dele. Ele já era casado. E ele me fez uma pergunta. Ele perguntou para mim: qual é a decisão que eu devo tomar? Qual é a decisão certa? Diante dessas possibilidades que eu tenho, eram duas possibilidades. Diante dessas possibilidades que eu tenho, qual é a opção certa? A opção A ou a opção B? E eu costumo dizer, já há um bom tempo, em aconselhamentos ou em conversas casuais, que uma das coisas mais difíceis na vida daqueles que querem viver os propósitos de Deus, que querem viver e experimentar a vontade de Deus, uma das coisas mais difíceis é você saber exatamente qual é essa vontade. Porque quando nós estamos diante de situações que a gente tem que decidir entre certo e errado, coisas que são nitidamente diferentes e que são nitidamente de um lado certo e do outro lado errado, a gente nem precisa perguntar para Deus qual é a opinião dele, qual é a vontade que ele tem. Mas quando nós estamos diante de decisões que nós não sabemos qual é a decisão certa, qual é o rumo que a minha vida vai tomar, esses momentos são muito difíceis. É uma pergunta difícil. A pergunta: que direção minha vida deve tomar? Qual direção eu devo escolher a partir daqui? E eu disse para ele naquele dia: a sua decisão não depende do que vai acontecer. A sua decisão depende do que está acontecendo agora. Não ao seu redor, mas dentro de você. E eu cheguei à seguinte conclusão na minha caminhada, nas minhas escolhas. Eu fiz recentemente uma escolha radical de mudança na minha vida. E muito radical porque envolveu minha esposa, que está aqui, e envolve meus 3 filhos, que estão em casa hoje. A gente está com 2 doentes, deixamos eles em casa. E essa decisão tira a gente de onde a gente está, de onde nós temos 1 milhão de coisas boas, 1 milhão de coisas que dizem para a gente: não deixa, fica. Muitas pessoas que dizem para a gente: não vão, fiquem. Mas a gente tomou uma decisão de ir. Mas o que faz essa decisão que eu tomei de ir, mesmo com dor, mesmo deixando para trás pessoas que eu amo, uma igreja que eu amo, uma igreja que me ama, o que fez a gente tomar essa decisão, minha esposa, deixar um emprego de concurso público para trás, para ir passar um ano como bela, recatada e do lar? O que fez a gente tomar essa decisão não foi a expectativa de tudo o que vai acontecer ao nosso redor, mas foi a resposta a 2 perguntas. De onde eu estou partindo e onde eu quero chegar? Mas preste bem atenção. De onde eu estou partindo e onde eu quero chegar? Nessas 2 perguntas existe uma palavra em comum. Qual é? Onde? De onde eu estou partindo
para onde eu estou indo, onde eu quero chegar. Mas esse onde não é um lugar. Esse onde não é a terceira igreja batista de Brasília, ou Brasília, ou a minha casa, ou a minha família. Esse onde não é o Campus Norte, o lugar que eu estou pastoreando há quase 3 anos. Este onde não é o que está ao meu redor, nem no ponto de partida onde eu estou hoje e nem no meu ponto de chegada onde eu estarei amanhã. Este onde não é um lugar. Este onde é o meu coração. De onde eu estou partindo e onde eu quero chegar. Vocês são jovens. E se tem uma coisa comum a todo jovem é que a gente está constantemente fazendo esse tipo de pergunta. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo da minha vida? Às vezes essa pergunta é uma pergunta de desespero. Às vezes essa pergunta é uma pergunta de reflexão. Mas de fato é comum a todos os jovens fazerem pelo menos algumas poucas vezes a pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Que direção a minha vida deve tomar? E sabe, olhando para a Bíblia, a gente vai descobrir que ela fala muitas e muitas vezes sobre o coração. Eu fui fazer aquela pesquisa que os pastores gostam de fazer, de quantas vezes a palavra tal aparece na Bíblia, e eu descobri que coração aparece na Bíblia muito mais de 1000 vezes. A palavra coração. Esta palavra tem importância na história da Bíblia, tem importância no relacionamento com Deus, tem importância no relacionamento com a nossa vida, com as nossas escolhas. As nossas escolhas partem daqui e nos levam até aqui. O coração é sempre o lugar de onde partimos e sempre o lugar onde vamos chegar. É o coração. E o coração, segundo a Bíblia, pode ser das mais diferentes maneiras. Sabe, para cada situação, a Bíblia apresenta o coração. Por exemplo, o coração pode ser sábio, o coração pode ser alegre, o coração pode ser quebrantado, o coração pode ser puro, o coração pode ser novo, o coração pode ser firme, o coração pode ser humilde, o coração pode ser reto. O coração também pode ser mau. O coração pode ser insensato. Ele pode ser dolorido. Ele pode ser um coração triste. Pode ser um coração orgulhoso. Pode ser ferido. Pode ser um coração duro. Pode ser um coração infiel. Ele pode ser muitas coisas. Mas eu descobri que 2 coisas que a Bíblia fala a respeito do coração, fala a respeito de todo o coração, quer ele seja mau, insensato, ou sábio, quebrantado, não importa que tipo de coração é o seu, há 2 declarações que a Bíblia faz a respeito do coração, que é verdadeiro, a respeito de qualquer coração. O meu, o seu, daqueles que estão ao seu redor, sua família, seus amigos. Essas 2 declarações são a respeito de todo o coração, de todo e qualquer coração. A primeira declaração, se você estiver com a sua Bíblia, eu quero pedir para você abrir num livro chamado Provérbios. Está no Antigo Testamento, mais ou menos no meio da sua Bíblia, se ela for impressa. E lembrem-se das 2 perguntas: de onde eu estou partindo, para onde eu estou indo. De onde eu estou partindo,
para onde eu estou indo, de que coração eu estou partindo e para que coração eu estou caminhando. Esse texto de Provérbios, o rei Salomão escreve no auge da sua sabedoria, no auge das reflexões que ele fez a respeito da sua própria caminhada, das suas escolhas, dos lugares onde ele chegou, das conquistas que ele adquiriu. Ele chega na idade avançada e escreve este livro de Provérbios, e no capítulo 4, a partir do versículo 20 até o 23, ele diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E então no 23 ele faz esta declaração que é a respeito de todo e qualquer coração, seja quem for. Ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em algumas traduções diz: sobretudo guarda o coração, pois nele estão as fontes de vida. De onde eu estou partindo? O seu coração, o meu coração, nossa vida depende dele. E quando eu estou falando vida, não estou falando de batimento cardíaco, de sangue correndo nas veias. Eu estou falando de onde você está hoje. Qual é o seu ponto A hoje? De onde você está partindo para a vida que você deseja viver? De que coração você está partindo? O seu coração é fonte da sua vida. Por isso o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista sabia que o coração dele era o lugar de onde ele estava partindo. E por isso ele precisava guardar o coração. Por isso ele precisava guardar o coração, porque deste coração dependia a vida dele, dali em diante. E todos os dias você está partindo de algum lugar, do seu coração. Todos os dias que você se coloca diante de qualquer escolha, da mais trivial à mais significativa da sua vida, aquela escolha a respeito do que você vai fazer durante o dia, ou aquela escolha a respeito do que você vai fazer o resto da sua vida, essas duas escolhas, seja a mais casual ou a mais profunda e significativa escolha da sua vida, as duas estão partindo do mesmo lugar, do seu coração. A pergunta é: que coração é esse? Qual é o seu coração? Com o que este coração está comprometido? Se o lugar, o onde, é o coração, onde o seu está? Que lugar é esse? Dentro de você. Que lugar é o seu coração? E aí, a primeira pergunta é: de onde estou partindo? E a segunda pergunta é: onde eu quero chegar? Eu estou literalmente partindo. Partindo de Brasília, do Brasil, para um outro lugar, um outro país. Mas o que vai definir o que vai acontecer lá começa comigo refletindo de onde eu estou saindo. E essa reflexão não é a respeito da minha cidade, da minha igreja, da minha família. Essa reflexão é a respeito do meu coração. Por que eu estou escolhendo sair daqui? Por que eu estou escolhendo partir
de um lugar que tem infinitas razões para eu não partir. Porque tem a ver com a segunda declaração a respeito de todo e qualquer coração. E aí você dá um pulo na história e um pulo nas páginas da sua Bíblia, se ela tiver páginas, e você vai cair no Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19, 20 e 21. Jesus, cercado por seus seguidores, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E veja essa declaração: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não importa que coração você tem, se quebrantado, se bom, se fiel, se infiel, o fato é que onde estiver o seu tesouro, o seu coração está lá. O seu coração é fonte, é lugar de partida. O seu coração é destino, é lugar de chegada, é lugar de encontro, é lugar de descoberta, é lugar onde você cava em cima de um X e bate numa madeira, então você quebra o cadeado e abre. E quando você abre, lá está o seu coração. E do lado dele está o tesouro que você queria descobrir. O que Jesus está dizendo é que os caminhos da sua vida têm a ver com os caminhos do seu coração. E o que você valorizar aqui no seu coração é o destino que você vai chegar. Como alguém que abre um mapa e traça um plano para chegar até o tesouro. E quando chega ao tesouro, descobre que, na verdade, o que ele encontrou é o que ele sempre valorizou aqui dentro. Jesus está dizendo que você não precisa caminhar o mundo para encontrar seu tesouro. Você precisa olhar para dentro e ver onde está o seu coração. E você vai saber, ali está o bem mais valioso. Ali está meu destino, o lugar onde eu quero chegar. E a pergunta é: onde você quer chegar? Você olha para o seu coração e o que você vê? O que você vê? Sabe, eu olho para o meu coração e eu não vejo os Estados Unidos. Eu olho para o meu coração e eu não vejo a Terceira Igreja Batista de Brasília. Eu não vejo a Primeira Igreja Batista da Flórida. Eu olho para o meu coração e eu não vejo o meu trânsito geográfico, a minha mudança de local, de casa. E eu vou morar numa casa muito bonita. Mas quando eu olho para o meu coração, eu não vejo nada disso. Quando eu olho para o meu coração, eu vejo o meu tesouro. Quando eu olho para o meu coração, eu vejo aquilo que mais vale em toda a minha vida. Quando eu olho para o meu coração, eu vejo o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração, sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele
estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando eu olho para o meu coração e abro o baú depois de cavar o chão, eu me deparo com ele. E o que eu mais desejo é que as pessoas que estão aqui, que de alguma forma me ouvem, me acompanham, não só percebam isso em mim, mas desejem a mesma coisa que eu desejo. Olharem para o seu coração e saberem que o lugar de partida e o lugar de chegada é uma pessoa, Jesus Cristo. Se você fizer das suas escolhas cujo lugar é Jesus Cristo, a sua vida vai ser muito mais do que você é capaz de planejar. Vai ser muito mais do que você é capaz de sonhar. Porque é isso que eu vivo. E hoje eu quero fazer um compromisso com Deus diante de vocês. Que não importa a distância que eu corra, eu não sei se geograficamente os Estados Unidos serão meu destino final. Não sei se um dia eu vou voltar para o Brasil, talvez para Brasília, talvez para esta igreja. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: meu ponto de partida sempre será Ele. E meu ponto de chegada sempre será Ele. Minha vida será sempre para conhecer Jesus e torná-lo conhecido, onde eu estiver. Eu vim hoje diante de vocês com o desejo de assumir esse compromisso, que não é fácil. A frase é simples, porque eu lutei para que ela fosse simples. Mas o que ela me faz carregar é difícil. É difícil desde o meu quarto, quando eu estou sozinho, até o púlpito, quando eu estou diante de muitas pessoas. Ela é muito difícil. Mas muito maior do que a dificuldade que ela traz é o prazer que eu experimento de vivê-la. E hoje eu quero fazer esse compromisso com Deus, diante de vocês todos aqui. Vocês aqui presentes, vocês que talvez estejam assistindo na internet, vocês que talvez vão assistir ainda na internet. Eu quero dizer diante de quem for, eu quero dizer diante dos olhos e dos ouvidos que virem este dia e ouvirem em qualquer tempo, em qualquer época. Eu quero dizer que meu compromisso, até que Jesus me leve, é conhecê-lo e torná-lo conhecido todos os dias da minha vida. Só fará sentido viver se for por esta causa: conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Quero orar com você. Senhor, eu escolhi hoje compartilhar com essas pessoas aqui, queridas, algumas muito conhecidas, muito próximas, outras nem tanto, mas todas queridas, Senhor. Eu escolhi compartilhar o meu coração. Eu decidi dizer para eles de onde eu estou partindo e para onde eu estou indo.
E a resposta a essas duas perguntas não é um lugar, um país, uma igreja. A resposta é Jesus. O Senhor é meu ponto de partida. O Senhor é meu lugar de chegada. Senhor, que a minha jornada não seja só minha, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor não me chamou para viver a minha jornada sozinho, mas o Senhor me chamou para viver a minha jornada com todos aqueles que desejarem se juntar a ela. Eu hoje estou fazendo esse compromisso, mas eu sei que muitos aqui já fizeram, ou muitos aqui talvez hoje estejam desejando fazer. Ao responderem à pergunta de onde estou partindo e para onde estou indo, dizerem: Jesus. Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque nessa certeza eu sei que para onde eu for, o Senhor colocará pessoas para caminharem comigo. Porque não se trata de mim, trata-se do Senhor. E o Senhor sempre tem seus seguidores. E eu te peço, Pai, que o Senhor me fortaleça dia após dia, para que estas palavras aqui ditas não sejam só palavras, mas sejam o meu coração aberto, escancarado, para que todos, hoje ou no futuro, saibam que o meu lugar de partida é o Senhor e o meu lugar de chegada é o Senhor.